Hello! Seja muito bem-vindo à nossa última aula, onde eu vou te apresentar o nosso último material desse combo aí que você adquiriu. Eu espero que você tenha usufruído de tudo isso que eu te passei até agora. E nós vamos para a apresentação do nosso cronograma de estudos bíblicos. Eu adoro esse material. Aqui, qual que é o objetivo do cronograma, né? É te mostrar dos livros bíblicos quanto tempo de leitura você vai gastar em cada um deles, né? E além disso, você vai entender qual é o gênero literário de cada livro, né? Porque cada livro, por exemplo, Salmos é um livro poético. Então você já sabe que em Salmos você vai ter que ter uma interpretação diferente, entendeu? E isso também seria aplicado, por exemplo, nas cartas paulinas. Você sabe que é uma carta. Vai ler as cartas de Paulo pensando: Paulo escreveu isso daqui no formato de carta, que foi enviado para outras pessoas, que essa pessoa, quando ela abriu a carta, ela leu, e que o Paulo inicia saudando. Entendeu? Então, tipo, tem uma estrutura em cada carta e é esse o objetivo desse material. Por isso que eu gosto tanto dele. Então, eu vou te apresentar aqui rapidamente o cronograma de estudos bíblicos, que é um guia dos 66 livros bíblicos, onde ele é agrupado de forma literária. Então, aqui a gente começa pelos livros do Pentateuco, onde todos os livros de formas agrupadas do Pentateuco, que são todos os livros iniciais aqui do Primeiro Testamento, então no comecinho da sua Bíblia, e ele está explicando quanto tempo você vai gastar, em quanto tempo você vai ter que investir de leitura em cada um deles. E aqui você encontra uma explicação desses 5 livros bíblicos que são Pentateuco. E eu explico certinho o porquê que eles são. Descendo, né, para os históricos, tem os históricos aqui, assim como as explicações, por que são livros históricos, os livros poéticos, por que são livros poéticos, quanto tempo você gasta nos livros poéticos, né? Profetas, aqui temos as explicações de cada livro. E aqui, gente, só para explicar, então, Oséias, Joel é na sequência, tá? Então, daqui pra cá, descendo. Então, cada um desses estão na sequência de leituras e tem livros bem curtinhos. O mais legal de tudo isso é que você pode, por exemplo, vou começar agora a aplicar, né, o meu manual de devocional e eu preciso aplicar no livro pequeno, né? Eu recomendo muito que você aplique no livro pequeno, porque é mais fácil de você entender, sabe? Tipo, por exemplo, Filemão é um livro bem pequenininho. E aí você vai lá, você vai aplicar nele, eu entendi tudo agora, daí você vai aplicar em outros e assim você vai aumentando, né, o seu tempo de estudo. Porque, como você viu ali, que a gente precisa responder bastante perguntas, né? Então, se você começar num livro muito extenso, sei lá, às vezes Mateus, não é um livro tão extenso, mas ainda assim é um livro grande. E aí você vai gastar, tipo, 1 hora, 2 horas, vamos até conferir quanto tempo que o Mateus gasta. Exatamente, Mateus é 1 hora e 50 minutos. Se você sabe que Mateus tem 1 hora e 50 minutos, que você vai precisar dedicar esse tempo, talvez ao aplicar o método nas primeiras vezes, você não vai conseguir, sabe, ter essa linha linear, sabe, de compreensão de que essas são as perguntas que eu preciso responder, eu preciso trabalhar aprofundado no livro de Mateus, porque é uma leitura extensa. Então é melhor que você comece a caminhar com livros pequenos e após isso você vai aumentando assim a quantidade de horas que você vai se dedicar em cada estudo bíblico. Combinado? E é isso, esses são os materiais, esse é o conteúdo que Deus ministrou no meu coração para que eu compartilhasse contigo, para que eu pudesse talvez ser resposta, sabe? Para o que você tem passado, talvez você tenha se identificado com algumas das histórias que eu comentei com você, que eu passei. E eu espero que, assim como o próprio Jesus Cristo, a gente possa ter cada vez mais prazer em conhecer o nosso Pai, em conhecer o Criador dos céus e da terra, um Pai que é soberano, o Rei dos Reis, que você possa usufruir melhor da sua caminhada com Deus, entendendo profundamente quem Ele é, e que as pessoas a partir de agora
comecem a ver Jesus através da sua vida e que você consiga fixar a palavra dele, né? Porque isso é o fundamental. Quando a gente começa a caminhar com Deus e poder verdadeiramente, né, aplicar e entender o que ele deseja falar com a gente através desse livro lindo, tudo muda. Nossas vidas são transformadas. E que você possa usufruir desse tempo com o Pai a partir de agora. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o projeto We Like Jesus, né, que é o conteúdo que você está consumindo, é o do projeto do We Like Jesus, eu sou apenas uma professora que está aqui, né, o projeto nasceu em mim. E eu tenho tido muito prazer em compartilhar com cada vez mais pessoas o conhecimento de quem Deus é. E o objetivo do projeto é ajudar cristãos a se posicionarem nas redes sociais, a expandir o reino de Deus nessa terra, né? E é muito mais do que nós nos posicionarmos reclamando e falando, nossa, tal pessoa tá fazendo dancinha do TikTok, tal pessoa tá levantando muitas mentiras, contando várias heresias nas redes sociais, que a gente possa nos fortalecer e nos posicionar e bater de frente. Não ficar comentando com o nosso amiguinho da igreja, não ficar falando, né, por trás que a pessoa tá errando, mas sim que a gente possa ter o próprio direcionamento de Deus e assim falar, não, cara, olha, você tá errado, vamos conversar assim, sabe? Quanto mais você se posicionar e quanto mais cristãos se posicionarem nas redes sociais falando a verdadeira mensagem de Deus, mais pessoas serão alcançadas e irão compreender quem é o nosso Pai. E esse é o nosso objetivo, né? E de fazer discípulos por toda a terra. Se você quiser saber um pouco mais sobre o projeto, quiser acompanhar, quiser apoiar, estamos em todos os lugares, no YouTube, no TikTok, no Instagram. E o nosso user lá é We Like Jesus, tá bom? E eu espero que a gente possa se ver em outros conteúdos, em outras aulas. Abraço, fica com Deus.